Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que vai ao ar todos os sábados, pontualmente pelas 14 horas. Sábado sim, sábado sim. E precisamente hoje marcamos o segundo ano do nosso podcast através deste episódio número 53. Este programa tem um formato de podcast, tem como intuito atrair líderes moçambicanos para que eles na primeira pessoa possam narrar as suas histórias de liderança, dando a conhecer que conhecimentos é que adquiriram ou saber teórico, que habilidades ou saber ferramentas e técnicas, saber fazer é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes, que é saber ser, estar e comportamento que por fim forjam um caráter que vai acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. Este formato é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Nós pretendemos por essa via, através da técnica da comunicação, fazer com que os líderes transmitam as suas ideias, os seus pensamentos, as suas ideologias, bem como as visões e missões que eles carregam de uma forma fluida, direta e perceptível, para que os seus seguidores, quer sejam clientes internos ou mais diretos colaboradores, como os clientes externos, que são os seus liderados com os quais se inspiram e se identificam, possam receber, aceitar e aderirem às suas ideias. Pretendemos, deste modo, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, pois não basta ter conhecimento de liderança, mas é preciso também ter a consciência de que ser líder, sejam líderes responsáveis do papel que eles desempenham enquanto role models para poderem transmitir uma influência positiva para esta comunidade, e líderes também que sejam empáticos, por um lado, relativamente às causas que defendem, e também que sejam empáticos uns com os outros. Constitui nossa ambição, já me referi à ambição. Queremos agora apresentar o nosso convidado, o líder 2, que é o Dr. Celso Timana. Ele que é advogado, agente de propriedade intelectual, cofundador da Sociedade de Advogados Citoy Timana e Associados, fundador da Timana Intellectual Property e Associados. Celso Timana, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Como é que começou a nossa conversa? Um bocado quando tivemos esta conversa prévia, fez-me lembrar de duas figuras que marcaram muito a minha vida e, por assim dizer, a minha trajetória enquanto indivíduo hoje, a nível profissional, porque eles também foram juristas, tinham a mesma formação que o Celso Timana. E vejo que o Celso Timana não se conteve apenas com o conhecimento, com a formação na área jurídica, mas depois entendeu que poderia dar um passo além, transformar esse conhecimento em uma habilidade concreta e tornar-se assim um empreendedor. E ser empreendedor, em certo, eu consigo carregar risco, carregar também a criatividade para fazer diferente e também agregar valor. Isto é que pode diferenciar uns empreendedores dos outros, também diferencia naturalmente aqueles que se contemplam com conhecimento, trabalham para os outros, daqueles que trabalham e também dão trabalho às outras pessoas. Gostava de perceber na trajetória do Celso Timana, se nós olharmos para o currículo clássico deste curso, onde tem um módulo de empreendedorismo, um ensino também a ser empreendedor. Em que momento é que o Celso Timana sentiu que poderia dar esse passo mais ousado? Uma pergunta muito interessante essa. Por acaso, tem sido sempre em círculos muito restritos que eu partilho essa ideia de como é que tudo começou, como é que começou a ideia. Eu acho que tudo começa
da base da formação que eu tive. Eu fui formado na Rússia e fiz lá a licenciatura e o mestrado em Direito. E o que acontece é que algumas ideias preconcebidas que nós temos cá em Moçambique, quando eu cheguei lá em 2005, foram completamente despidas. Eu sempre partia do princípio, aquilo que os pais ensinavam: você tem que ir à escola, tem que estudar, para amanhã ser alguém, tem que ter uma licenciatura, que é para poder trabalhar, ter um bom emprego. Então o mindset sempre foi esse, foi depois da formação viria aquele emprego e depois ia me dar alguma estabilidade, etc, etc. Mas quando chego no sítio, quando chego numa cidade que é praticamente uma cidade universitária, uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas com 40 instituições de ensino superior, onde a taxa do analfabetismo é extremamente baixa, quase inexistente. E deparei-me que haviam formados mestres em gestão a venderem no mercado municipal, tem juristas formados em direito, como transportador, transporte público, motorista. Mas onde está a diferença? A diferença está na mente das pessoas, porque lá a formação não é com o intuito dessa estabilidade financeira que eu carregava cá, não é? Então, quando eu fui atendido uma vez no mercado municipal, eu ia comprar alguma coisa para o rancho, e depois comecei a conversar com a pessoa que estava a vender. E a pessoa perguntou: és de onde? Eu disse: sou de Moçambique. E começou a lembrar: olha, eu estudei com fulano tal em Moçambique, depois soube que tornou-se ministro, etc, etc. E formamos juntos na altura da União Soviética. A última vez que eu soube dele era fulano de tal, fazia isto. E por curiosidade eu perguntei: mas como é que a outra pessoa lá chegou aos patamares que chegou lá? Eu disse: aqui na nossa sociedade, você tem que acordar e tem que pensar no que vai comer. Você tem que trabalhar, você tem que investir. Então, é disto que eu vivo, é deste empreendimento que eu vivo, e estou bem. Consigo pagar as minhas rendas, consigo pôr os meus filhos a estudar, etc, etc. Então, a partir desse dia, ainda na formação, eu pensei: uau, há que tirar este bichinho da cabeça. E praticamente quando voltei eu vi também, porque principalmente em Maputo já começamos a despir disso também. Algumas pessoas porque depois da formação não conseguem aquela posição almejada, alguns entram em depressão, alguns entram em situações. Então, foi mais ou menos isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os jovens, principalmente os estudantes, preparar a eles que a formação acadêmica não visa necessariamente garantir-te uma estabilidade financeira depois da formação, mas visa abrir a tua mente para que tu compreendas a dinâmica do mundo, como é que o mundo funciona, como é que as sociedades são formadas, etc, etc. Então, foi mesmo a partir daí que surgiu esse bichinho de começar a mexer-me para a minha autossustentabilidade. Mas não foi ao automático, né? Foi automático. Se se recorda, se não, de uma ou de outra forma, a pergunta continua a falar. O que isso mudou na forma como o sistema começou a
mudou a forma de estudar, o método de estudo e a forma como começou a encarar o conhecimento e a forma como começou a posicionar-se em face à oportunidade de aprendizagem. Ok. Interessante. Talvez responda de uma forma um pouco ambígua. Eu, quando voltei da Federação Russa, fui convidado por uma universidade para lecionar. E tive algumas dificuldades com os estudantes porque a minha forma de avaliar era a forma que eu havia aprendido na Rússia. Nós cá temos um método que chega o dia do teste, a pessoa chega com os enunciados, distribui, as pessoas sentam, escrevem, depois recolhem. Eu já não. O meu método é aquele que eu estava habituado, aquele que eu acho que é eficiente, principalmente para uma faculdade de Direito, onde a oralidade é muito importante. Então, como é que os russos fazem isso? Eles colocam várias questões, vários temas, bilhetes pequenos, e colocam lá 3 questões, subtemas diferentes. Então o estudante chega lá, escolhe, aleatoriamente escolhe um bilhete, vê as 3 questões que tem, depois é dado 30 minutos para preparar-se, e depois é uma conversa como esta que estamos a ter, onde vais falar de cada tema e o docente vai questionando, mas é conversa, não há leitura, não. A gente conversa. Se estamos a falar de direito constitucional, tens que me falar da história do direito constitucional, mas é forma de conversa, tens que me contar os prós e contras, etc, etc. Isso é uma forma de treinar a oralidade. Exatamente, mas também de certificar que realmente há conhecimento. Então, essa foi uma das consequências. E eu fazia assim, eu pedia a direção da faculdade onde eu estava, eu só consigo avaliar assim. E foi aprovado. Os estudantes gostavam, claro, os mais aplicados gostavam, porque tu, quando estás a explicar, quando estás a transmitir conhecimento de forma oral, eu acredito que é sempre mais consistente. Então, isso foi uma coisa que eu carreguei sempre, é por isso que eu prezo muito a oralidade. É muito interessante, eu gostei muito. Então, estou aqui, enquanto eu explicava, estava a pensar o quão desafiante seria introduzir isso, por exemplo, na minha carreira de lecionação. Extremamente desafiante, sobretudo quebrar barreiras. Exatamente, eu acho que seria uma boa experiência. Aconselho de vivamente a fazer. Eu acho que os seus estudantes também vão apreciar isso. Na verdade, quem sai a ganhar são eles. Eles saem com mais bagagem. Porque a gente, os estudantes principalmente, têm um desafio da oralidade já no fim do curso, onde tem que apresentar um tema, um slide, com o docente à frente. Aquilo é novo. Mas tem uma coisa que ele vem praticando, faz aquilo de uma maneira simples, normal. E é assim como a gente faz lá nas defesas, não é? Estão sentados 3 PhDs na matéria, você chega lá, defende oralmente o que você escreveu e cada um vai lançando as suas questões. Não é? Então, eu acredito, talvez porque tenha sido a forma que eu estudei, mas eu acredito que seja uma forma boa. E mais, eu como estudante estrangeiro, eu tinha um desafio. Por acaso vou aproveitar de antecipar, é uma questão que muita gente me coloca. Mas o doutor estudou na Rússia, as leis são outras, voltou para Moçambique, como é que se enquadra isso tudo? Então, primeiro, eu sempre explico às pessoas, olha, há 3 sistemas jurídicos principais, né? O romano germânico, o direito civil e o direito islâmico.
portanto, Moçambique está inserido no sistema romano-germânico, que é o sistema europeu, assim como a Rússia. Então, os princípios são os mesmos. Claro, em cada país a lei é de acordo com a sociedade que tem, com as necessidades que a cidade tem. Então, a lei não pode ser um copy e basta. É sempre inserido dentro de um contexto. Então, os princípios são os mesmos. As leis também são um pouco parecidas. Então, não há problema nisso. E perguntam, mas como é que faz? Porque acreditamos que lá estudou na base da lei russa. Sim, é verdade, mas aí já vinha um desafio, que era a comparação. Não é? Nós de dias tínhamos que estar ali com os colegas russos a estudar, mas depois, entre nós, os estrangeiros, por saber da responsabilidade de cada um, tínhamos que levar aqueles temas e enquadrarmos na nossa realidade. E alguns docentes exigiam isso. Não é? Já nas aulas práticas, exigia-se que estamos a falar da história do direito constitucional da Rússia, mas depois iam pedir o Celso para falar da história do direito constitucional de Moçambique. Depois pediam o Adelino, que é angolano, para falar da realidade angolana. Pediam o Kapamba, que é da Zâmbia, para falar da realidade do Zâmbia. Então nós éramos obrigados ao direito, a estudar, né, o direito comparado. E foi bom. Foi muito bom. O esforço era dobrado. Muito bem. Esta cultura de trabalho já carregava uma certa... O professor te falou os princípios a partir da educação foi transmitida cá, desde casa, aos ciclos anteriores ao superior. Qual foi o grau de adaptação, ou dificuldade ou não de adaptação para esse sistema, ou um regime que está a estudar quase que intensivamente, todo o tempo que ficava na faculdade, e depois o tempo de fazer estudo individual para fazer esta equiparação ou expansão do conhecimento, adequação à outra realidade, mais ainda o tempo que tem que ter para fazer a revisão e a equiparação para as aulas seguintes, que certamente isso ocupava muito mais tempo, exigia muito mais de si. E esta cultura de trabalho que foi encontrada, este nível de esforço que eu exigia, em que grau foi difícil ou não a preparação para ele ter? Bom, não obstante aos problemas que nós enfrentamos no nosso sistema de educação cá em Moçambique, que infelizmente nos últimos anos piorou, mas eu lhe garanto que no meio de tantos estrangeiros, o moçambicano sempre se destacava. O moçambicano sempre se destacava na academia. Yeah. Isso podem querer certificar com outros estudantes que tenham passado também da Federação Russa, vão ser unânimes. Então, numa turma onde existiam estrangeiros, eu lhe garanto que o moçambicano sempre se destacava. Não sei se é um dom nosso, temos mente aberta, mas não obstante aos problemas que o nosso sistema de educação tinha, quando eu me vi exposto a várias pessoas, pude dar mais valor aos professores que eu tive na escola primária, na escola secundária. Então, não está tudo tão mal assim. Não é? Há sim que aprimorar, mas não é de todo mal. Onde há debate e existe um moçambicano, a sua opinião é ouvida e é respeitada. Sim. Muito bom. E como é que o Celso materializa o seu propósito de vida através da atividade da advocacia? Talvez iria começar antes de responder, só peço que depois se recorde de voltar a colocar
essa questão, mas talvez começar pela inserção profissional depois de voltar. Depois de fazer o estágio na ordem dos advogados, etc. Fui trabalhar para um escritório, não vou cá mencionar o nome, e nesse escritório tive uma péssima experiência de liderança. Uma péssima experiência de liderança. Ou seja, eu tinha uma líder péssima. E em algum momento, hoje digo que foi bom, porque foi naquele ambiente que eu forjei-me, aprendi que comigo tinha que ser contrário. Tinha que ser contrário. No dia que eu chegasse àquela posição, o meu comportamento tinha que ser outro. Então, posso dizer que a exposição pela qual tive, pela qual passei, permitiu-me moldar-me, ver o que é que poderia melhorar. Porque eu sabia que eu ia chegar lá um dia. Eu sabia porque que eu estava ali e eu tinha que aprender. Também eu queria perguntar por que o Sestimana sentiu que aquela visão respondendo caía sobre si. Mas é mais por aqui. Sim. Foi uma escola que na altura fez-me tirar lágrimas, fez-me dizer, olha, eu rescindo o contrato, não volto mais, mas porque tinha responsabilidade, já tinha compromissos com terceiras pessoas que não tinham nada a ver com o ambiente do trabalho que eu tinha que continuar um pouco mais. Mas foi uma boa escola, porque moldou-me na minha forma de ver o que é isso de liderança, a importância do trabalho em equipe, a importância do respeito, a importância do amor para com os colegas. Então, foi bom. Hoje digo que foi bom. E costumo dizer à pessoa, porque me encontro com ela e digo, foste tough, mas foi bom. Sim. A questão é remissiva, portanto, a partir desta experiência que teve, eu costumo comentar que pessoalmente cresço mais na dificuldade, na adversidade. A partir desta experiência que teve, como é que começou a visualizar um certo propósito de vida que poderia materializar a partir da atividade da advocacia? Bem, partindo do princípio que, em linhas gerais, quem entra na advocacia entra como servo. A gente é servo. Gosto muito de conversar sobre a advocacia com o bastonário Gilberto Correia. Ele ensinou muito sobre isso, sobre esses valores éticos, sobre esses valores morais, sobretudo. É importante, antes de entrar para a advocacia, perceber que nós lidamos com assuntos muito sensíveis. Destino de pessoas, destino de empresas. Então, há uma responsabilidade muito grande. Nisso tudo. Então, um dos propósitos mesmo de vida é que era servir, mas servir bem. Poder sentir o orgulho de alguém olhar para mim e dizer obrigado porque ajudou, obrigado porque foi útil pelo seu ofício, não é? Foi útil. É por isso que os advogados têm honorários, né? Vem de honra. A gente faz um trabalho honroso. Então, exercer a advocacia, sim,
foi e continua a ser um propósito de vida. Muito profundo. Associada ao propósito que foi muito bem, no sentido que ficou claramente distinguido. Perguntaria agora, enquanto um líder, qual é a escola de liderança e quem é o líder do qual se inspira e por quê? Ok. Eu vou lhe ser sincero que nunca cheguei a estudar com profundidade liderança. Não cheguei a estudar, mas eu me lembro quando eu estava na 12ª classe, uma amiga que por acaso hoje está muito dentro desses assuntos de liderança, a Catiza, ela na altura emprestou-me um livro, se não me falha a memória, Stephen Covey's, Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Então eu li muito aquela obra, li, reli, e a partir daquele livro vi que não é só vontade de empreender, mas há um conjunto de aspectos que tem que se ter em conta, de como que a gente leva a nossa própria vida pessoal, como que ela influencia na construção do nosso caráter empreendedor. Então foi importante essa obra. Na altura foi. Agora, de lá para cá, o dia a dia que tem sido acoplado com o que eu fui acolhendo, pelos sítios que passei, por onde trabalhei, não é? Isso sim que eu acho que chegou de formar alguma escola, não é? Algum modelo de liderança. As escolas pelas quais eu passei. As escolas pelas quais eu passei. Ainda há 2 semanas eu fiz um post no Facebook onde eu dedicava a 2 grandes mestres que eu tive, que continuam a ser os meus mestres hoje, que são, o primeiro foi o meu patrono, onde eu fazia o estágio na Ordem dos Advogados, que é o Stáler Marroquim, que comecei a aprender com ele como é que se organiza um file, não é? Quando chega um cliente, como é que a gente abre o file, como é que a gente organiza, como é que a gente arruma, e depois daquela arrumação tem a arrumação digital, como é que a gente abre uma pasta, qual é o software que a gente usa. Então, são experiências, para não falar depois das próprias técnicas advocatícias que fui aprendendo, moldou a forma que eu tinha da advocacia, ensinou-me a ver o que é a advocacia empresarial, como é que se pode empreender sendo advogado, o que é que tem que se fazer para ser um empreendedor, um prestador de serviços nesta área. Então, houve o Stáler Marroquim, houve o Carlos Martins, o recém-eleito bastonário, também é de uma escola das que eu considero das melhores do país. E graças a Deus tive a oportunidade de beber dessas 2 pessoas que são uma inspiração não só para mim, assim como para vários outros profissionais. Então, esses 2 são o meu role model naquilo que é a prática da advocacia. Muito bem. O que o Carlos Tamana traz na sua bagagem? Celso, desculpa. O que o Celso Tamana traz na sua bagagem de construção de uma escola de liderança hoje, da experiência que teve na Rússia? Que atributos de liderança aprendeu que são
valorizados por si hoje naquilo que é os seus trabalhos aprendidos? Bom, não diria só Rússia, mas tanto mais no início da carreira profissional. No entanto, que líderes, a minha preocupação é em ponderar as pessoas com quem trabalhamos. Talvez porque uma das péssimas experiências que eu tive era, não que seja trabalho sob pressão, ela sempre vai existir. Deve existir porque nós trabalhamos com tempo, nós vendemos horas, e os processos judiciais têm prazos. Quando recebes uma peça, tens 5 dias para responder, tens 20 dias para reagir. Então, há sim uma cultura de exigência. Mas o advogado é, em princípio, uma profissão liberal. Isso tem se discutido muito, mas o advogado deve ser uma profissão liberal. É meio estranho quando tu tens um advogado que é obrigado a cumprir um horário. Você entra show, só tem 12 horas, sai às 12 e volta às 13. Então é preciso dar espaço para um advogado trabalhar. É preciso dar-lhe responsabilidade para trabalhar. Uma das vezes aprendi com Carlos Martins, nós tínhamos uma peça muito importante e urgente. Uma coisa que ele me disse pela primeira vez, mas eu não tinha ideia. Ele disse: olha, trabalha-me toda noite nesta peça. Se necessário, não durma nesta peça. Eu quero isto no meu e-mail às 6, que é para eu revisar. No entanto, podes tirar o dia para descansar. Porque a tua meta neste exato momento é este documento. Então eu aprendi que temos que confiar nos nossos trabalhadores. Temos que confiar, temos que lhe dar um voto de confiança e temos que lhes fazer sentir úteis. Eles têm que ser úteis, eles têm que saber que o que está a mover o barco não é só o meu chefe, mas eu faço parte. E em todas as vertentes, não é? Em todas as vertentes, seja no ganho, não que tenhamos que colocar sempre como sócio, mas há essa vertente também. Mas a pessoa tem que sentir-se útil, tem que sentir-se respeitada e temos que investir na formação. A formação deve ser sempre contínua. Ninguém para de estudar. Ninguém deve parar de estudar. O nosso mercado está muito exigente, extremamente exigente e dinâmico, não é? A forma de fazer a advocacia que existia há 20 anos não é mais a que existe hoje. Então, se você fez a advocacia, está habituado a uma escola antiga, terá muitas dificuldades em inserir-se no mercado competitivo de hoje. O teu modelo é aquele antigo e não investigaste, não estiveste exposto a novos desafios, etc, etc. Então é por aí. É centralizar a questão dos recursos humanos. O recurso humano é a principal fonte. É a partir do nosso técnico que a gente garante qualidade de trabalho aos nossos clientes. Então, se o meu técnico não está feliz, se o meu técnico é aquele que murmura de canto em canto, se o meu técnico tem dificuldades e não encontra nenhum amparo de parte da pessoa que lhe deve dar amparo e força, ele não vai produzir com aquela qualidade desejável. Então, eu invisto muito nessa vertente, invisto muito na amizade com os meus colaboradores e até hoje tem sido uma experiência excelente, da qual eu me maravilho. Muito bem. Como é que
na sua experiência prática de liderança de equipes, faz uma abordagem dualística, entregando a ideia ou a definição de liderança enquanto inspirar, motivar, tornar-se próximo, empoderar, como dizia, tornar-se acessível, ser amigo dos colaboradores, versus a necessidade de empregar, havendo necessidade ou não, outras abordagens mais contextuais, ou vamos lá, mais disruptivas, voltadas a contextos específicos em que pode haver a necessidade de haver uma outra abordagem um pouco mais, talvez, autoritária, um pouco mais dirigida, direcionada. Na sua experiência, como é que lida com esta necessidade de conciliar? Como pode funcionar? Simples. Meus amigos, hora de trabalhar é hora de trabalhar. Hora de trabalhar é hora de trabalhar. Vocês sabem que eu vos dou o espaço todo para fazer o que quiserem fazer, como querem fazer, mas se nós estabelecemos metas, é para serem cumpridas. As metas só são para serem cumpridas. O fato de ser aberto, de empoderar, não quer dizer a admissibilidade de incompetências ou desrespeitos. Não. Mas é essa forma de ser e estar que cria a necessidade ao próprio trabalhador de fazer bem o seu trabalho. Porque, no fundo, ninguém gosta que estejamos com um pau em cima dele. Então, a pessoa sabe que tem suas metas a de fazer, que é para quando o chefe estiver a entrar, não ficar com aquele sentimento de coração apertado, de fugir para a copa para não ser visto. Não, muito pelo contrário, a pessoa vem com o trabalho, senta, discute-se e a paz, não é? Eu acho que não é a melhor coisa que você chegar no teu posto de trabalho e sentir paz. Paz. Há muitas pessoas, Antônio, cuja depressão tem início no local de trabalho, por causa dos métodos que existem. Cada vez mais crescendo. Sim. Há pessoas que quando chega sexta-feira é aquela alegria toda porque vai ficar final de semana sem trabalhar, mas aos domingos, final do dia, a pessoa já começa a recolher-se, a pessoa começa a pensar, amanhã. Como líder, tu tens que evitar isso. Como líder, tu tens que certificar de que há ânimo, que o meu trabalhador está ávido para chegar ao posto, está ávido para produzir. Mas há todo um trabalho que deve ser feito para garantir que isso aconteça. Então, nós temos que pôr as pessoas bem. As pessoas têm que estar bem. Gostava de compreender, indo já para o âmbito empresarial. Tenho saber reserva em usar o termo empresário, gosto mais de empreendedor, porque é mais realístico, sobretudo olhando para a nossa realidade, nosso contexto. Como gostava de compreender, enquanto empreendedor, como que pensa o seu portfólio a longo prazo, tendo em conta os riscos potenciais que existem em função da concorrência, em função do vosso posicionamento estratégico atual e também tendo em conta a sobrevivência a longo prazo, que requer, por um lado, diversificar o risco, não concentrar às vezes numa única atividade, porque às vezes os ciclos financeiros não são os mesmos, e também a necessidade de sobreviver no mercado que é cada vez mais competitivo e exigente. Por exemplo, começam a aparecer novas indústrias, novas áreas de desenvolvimento econômico que requerem novas competências. Como é que pensa a longo prazo, enquanto empreendedor,
a estratégia de sustentabilidade tendo em conta o risco, tendo em conta estratégias para sustentar uma vantagem competitiva. Ok. Talvez vá buscar uma resposta que eu já tinha dado, que é a questão da formação contínua. É importante que nós estejamos preparados. É muito importante que nós estejamos sempre atualizados. E hoje nós temos ferramentas disponíveis. Ferramentas que alguns de nós cá na cidade têm, mas nem sequer sabem o que tem. Não é? Se tu entras a uma página, coursera.org, tem lá centenas de cursos atualizados de universidades de prestígio, não é? Tem lá aulas, coachings, que basta só ter um dispositivo que tenha internet e nós temos uma esferográfica que a gente atualiza. Então, há que haver essa vontade da nossa parte de sair da mesmice. Agora, tem questões um pouco mais complexas, que por acaso estamos a viver até na própria advocacia. Com as recentes descobertas dos depósitos de gás, provavelmente petróleo, nas bacias do Rovuma, etc., etc., surge uma questão de direito de petróleo. De todos os juristas top de gama que nós temos cá, daqueles que servem de inspiração para os jovens que estão ainda a estudar direito, ninguém há de aparecer e dizer que tem pleno domínio de como que se faz um contrato de exploração de gás, como é que se faz um contrato de prospecção e pesquisa, o que é que deve conter, como que se lê os gráficos que lá tem que estar. Então, isso precisa de formação especializada, técnica especializada. Agora, sabendo nós que as nossas universidades não dão isso, como é que a gente esquiva disto? Temos que voltar para a lei. E a primeira é, olha, nós não podemos permitir que os que estejam lá a explorar esses recursos contratem apenas técnicos estrangeiros, vão lá fazer o trabalho sem deixar o know-how para o local. Não é? Então, nós temos que obrigar por lei. O Uganda fez isso. Quer investir numa certa área onde localmente não há know-how, tem que se aliar a um destes locais e juntos fazerem, que é para quando terminar o teu trabalho haver deixado know-how. Das próximas vezes este será o último. Então há estratégias, sejam a nível legislativo, políticas, que é preciso. Agora, particularmente como empreendedor, há que ser visionário, há que estudar as tendências do mercado, há que estudar o que é que se está a fazer fora nesta área, há que ver o networking, como que os outros lá fora estão a fazer, não é? Como é que aquele que está a ter sucesso está a fazer. Sobretudo humildade. Eu me lembro quando fundei a Timana Intellectual Property, que é uma sociedade cujo objeto tem a ver com registro de direitos de propriedade industrial, marcas, patentes, logotipos, etc, etc. Eu fui sentar com as pessoas que já trabalham nisso. Fui sentar com as pessoas que já trabalham nisso e abertamente eu disse, olha, eu quero entrar neste mercado, como que se faz? Claro, um vai ser mais fechado, não vai te dizer nada, mas outro
vai até gostar da ousadia, uau, e vieste procurar o teu concorrente. Vieste procurar o teu concorrente para dar as dicas. Ok, well done. Senta e vou te explicar. Já agora aproveito mandar um grande abraço para o Sérgio Praz, que é uma pessoa com quem sentei com ela e foi me dando os pins da área. Então é preciso essa humildade, porque nós sozinhos, só com os livros, não somos capazes. Então, sim. Há que ter essa humildade de sentar. Olha, Antônio, como que se monta um estúdio desses? Como que tu conseguiste isto? Quais são os teus contatos? Com quem eu falo? Explica-me lá isto. Tem que haver essa humildade. Porque se não tens essa humildade, vais ficar distante. Então, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas, né? Formação contínua, visão, networking, tentar, sim. A conversa é muito boa, infelizmente, por causa da limitação do tempo. Uma pergunta também tão importante tanto quanto as outras, acho que é muito ligada a conhecer o valor que o líder Celso Timana atribui à espiritualidade enquanto líder. Como é que o Dr. Celso Timana prepara-se? Prepara-se numa base diária quando se recolhe, como que se prepara para o trabalho no dia seguinte, por assim dizer, uma preparação do seu ponto de vista emocional, físico, psíquico, espiritual. Bom, eu sou cristão, baseio-me muito nos valores cristãos, na doutrina bíblica. Para mim, o melhor livro de coaching que existe é a Bíblia. É o melhor. É de lá onde todos os outros são extraídos. Tanto que hoje há quem diz, mas há alguns pastores que se confundem com coaches, mas não, é tudo bíblico, está tudo lá. E é importante zelar pela parte espiritual. Eu acredito que tudo é espiritual. Então, a nossa saúde espiritual é importante. Temos que nos preocupar com a nossa saúde espiritual, porque a estabilidade da nossa saúde espiritual automaticamente gera estabilidade no nosso dia a dia no plano físico. Então, se eu espiritualmente não estou bem, dificilmente irei compreender alguns fenômenos que podem estar a acontecer no físico e vou querer lidar com elas de forma humana, natural, e não vou conseguir. Então é preciso que a gente cuide da nossa espiritualidade. Da mesma maneira que os ginásios enchem, estamos à procura de cuidar do nosso físico. É bom, é importante. Eu pessoalmente faço e com alguma frequência, mas sobretudo a parte espiritual. É preciso reservar um tempo, dependendo da religião de cada um, tentar essa. De fato, religião quer dizer conexão com entidades superiores. Então, nós precisamos, é o que eu acho, nós precisamos de nos definir, em primeiro lugar, espiritualmente. E é extremamente importante, na qual, como cristão, a minha preparação é essa mesmo, meditação. Temos que tirar algum tempo do dia para meditar na palavra de Deus, para meditar no ensino. É extremamente importante. É na palavra que a gente encontra respostas, e muitas das vezes são respostas que não vamos encontrar nas pregações, etc. São respostas que às vezes é Deus que precisa de dar-te pessoalmente, né? E eu associo muito a minha vida empresarial à minha vida espiritual. Isto é, sem ter-me definido devidamente na vida espiritual, não estaria a dar os passos que estou a dar na vida empresarial. Então eu não desassocio isso. E sempre tento passar isso para as pessoas com quem eu converso. É importante
cuidar da saúde espiritual. Né? Se nós nos preocupássemos mais em cuidar da saúde espiritual, eu garanto que haveria menos depressão, haveria menos frustrações, e teríamos mais força de lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente, bom, como cristão eu digo, pelas todas as bênçãos em lugares celestiais que já me foram dadas, não é como um filho cujo pai faleceu e o pai deixou-lhe herança, mas faltou esta conexão de saber que o testamento está onde tem que ir para o conservatório, mas a riqueza está lá, é tua, ninguém está a mexer nela. Teu pai deixou para ti, é tua. Agora, tu tens de fazer é ter conhecimento para ir atrás dela. E quando chegares lá, te será dada. Então, eu sou muito disso. Eu acredito no plano espiritual, acredito que Jesus fez o sacrifício por nós e nós temos que usufruir do sacrifício que ele fez. Mas para usufruir daquele sacrifício é preciso conhecê-lo, é preciso se aproximar a ele, é preciso aprender os seus princípios. Então, a minha vida espiritual está intrinsecamente ligada à minha vida empresarial. Está? É inseparável. Muitíssimo obrigado por estas lições que nos foram transmitidas de liderança. Desejamos assim que o Criador continue a usá-lo bastante e sempre a recordá-lo da necessidade contínua que nós, enquanto um fôlego de seu sopro, temos de continuamente estar a louvá-lo, adorá-lo e agradecê-lo pela sua infinita obra. Estas edições encontram depositar em nossas plataformas digitais, nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal no YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, e nosso aplicativo AirWeb. Um abraço e até breve.